pessoal, o recesso, enfim, como trabalhar com a redação nesta semana prévia de uma pausa necessária, fundamental para nós. Eu pensei em trabalhar com uma revisão de repertório, um semestre inteiro, de ideias e 11 temas fora os temas do simulado. E é o momento então de cristalizarmos esse repertório. O que eu fiz? Primeiro, preparei um doc que eu estou colocando lá no blog com o repertório que nós já vimos até agora, que sociólogos que já vimos, que livros que foram interessantes, e isso por tema ou por eixo temático. E aqui, nesta aula gravada, nós vamos dar uma passada por esse repertório. Dá uma olhadinha em como que eu organizei e como que isso pode te ajudar a organizar esse repertório visto ao longo do semestre. Também aproveito para dar umas dicas sobre portfólio e de como organizar essas informações todas. Essa é a nossa proposta para esta semana. Então vamos lá, nesse trabalho de organização dessa quantidade gigantesca de informações que a gente teve neste semestre. E vou trazer aqui alguns recursos para nos ajudar a organizar esse repertório. Eu quero começar apresentando um pouco do material que eu estou postando nesta semana. Eu fiz esta organização, trazendo aí os nossos 4 padrinhos e trazendo também uma listinha de outros conceitos que vocês podem usar. Percebendo que a quantidade é muito grande, vocês vão fazendo escolhas, ou seja, eu queria que vocês fizessem um trabalho de acordo com a sua capacidade de memorização, de organização desses conhecimentos. Existem alunos que escolhem 4, 5 argumentos e vão para o Enem, e dá certo. Existem outros que conseguem levar muito mais, 11, 12, 13 repertórios. Quando eu apresento esse repertório para vocês, eu já estou operando uma seleção. Existem dezenas de outros conceitos que eu gostaria que tivesse neste material e que eu não consigo colocar exatamente porque você não vai conseguir memorizar tudo. Então, a gente já seleciona abordagens em que tentam cercar todos os temas. O Churran, por exemplo, ele vem porque eu não acredito que o Bourdieu dê conta de alguns temas. Pelo menos nas 2 abordagens que você tem que apresentar, 2º e 3º parágrafos. Então, um completa o outro. Vamos lá. Este recurso, esse material que eu estou postando, no ano passado, ele foi muito bem recebido pelos alunos, E eu tenho alguns relatos de que isso ajudou a organizar mesmo. Só que no ano passado eu entreguei bem próximo, algumas semanas do Enem. E agora eu estou fazendo um pouco mais cedo, mas é a primeira versão. Lá para setembro, outubro, nós traremos a última versão que pega aí o repertório do ano todo. Realmente, ter isso organizado aí, seja numa pasta, ou seja impresso à mão mesmo, eu penso que é uma folhinha para vocês terem ao lado da produção da redação. Sempre que for escrever, essa folhinha deve estar lá. O portfólio, seja ele, quem gosta mais de ter as coisas virtuais, pode organizar virtualmente, porque neste momento que a gente está vivendo, vocês têm recebido muitos arquivos. Então dá para ir printando e organizando. Minha maior sugestão, claro, é uma pasta, mas pode ser um caderno também, em que você coloca lá a estrutura, em que você coloca lá o repertório que você mais usa, para falar de influência da mídia. Eu vou usar o Bourdieu, o conceito é este. Eu acho que aquela folhinha ajuda muito, mas eu acho também que uma coisa que pode ajudá-los muito neste momento a organizar isso daí será uma postagem no blog que eu vou fazer também nesta semana sobre como organizar o portfólio, só para quem comprou aí a ideia do portfólio, tá legal? Passada essa parte, então, de instrumentos, de recursos que a gente tem para nos ajudar, eu vou agora fazer aquela folhinha, a folhinha aí dos repertórios. O que tem lá? São 4 padrinhos que eu queria que a gente adotasse. A ideia de padrinho é a seguinte:
é uma forma de hierarquizar esses autores, esses conceitos, né, que a gente leva para o Enem. Eu penso que 4 autores nos ajudam assim, varrendo praticamente todos os temas. Como existem alguns conceitos, alguns temas, né, um pouco mais específicos, vale a pena, de acordo com sua memória, você ir gravando outros. Mas é uma verdade que esses 4 aqui dão conta de quase todos os temas. Deixa eu tentar mostrar. E uma postura que você precisa ter quando você adota esse padrinho, Bauman, Bourdieu, Churran e Morin, né? Quando você adota esses 4 padrinhos, você tem que ter uma noção de que você, primeiro, não vai forçá-los em qualquer tema, né? Na verdade, ao longo do ano, você vai treinando abordagens. Mas é interessante que você comece a pensar por abordagem, não mais por tema. Seja qual o tema for. Se a mídia influencia, é o Bourdieu hábitos, né? Se os sujeitos estão se sentindo muito cobrados por uma produtividade, é o Churran. O que eu quero dizer? Né? Pensa em quantos temas que podem aparecer ligados a essa sensação de autocobrança. Né? A alta produtividade das indústrias, do setor produtivo, as doenças hoje, né, mentais que estamos tendo, o crescimento do discurso de resiliência, esse conjunto de temas que podem aparecer, eles podem se apoiar, né, no filósofo, né, com seu conceito de violência neuronal, né, sociedade do cansaço. Então a gente passa a pensar por abordagem e não mais por tema. Bom, primeiro deles, o Pierre Bourdieu, para mim um dos melhores. E olha, gente, os últimos Enem, as últimas edições do Enem têm possibilitado o uso do Bourdieu. Então, se você, né, usa o conceito de hábitos, né, capital cultural, violência simbólica, você consegue dar conta de muito tema. Vamos ver? Vamos lá. Hábitos eu vou usar sempre que houver uma influência, um agenciamento. A ideia de hábitos para Bourdieu é a ideia de que nós, no processo de socialização, sofremos um agenciamento. Joel, se isso é a mesma coisa que Durkheim, que fato social do Durkheim, então Bourdieu ele avança quando ele traz exatamente que agentes são esses, né? Esses agenciamentos. Então, temas que a gente pode explicar pela influência da mídia, da publicidade, né? Do Estado, da escola, da igreja, a gente pode trazer essa manipulação, essa influência, não é pelo agenciamento, né? Hábitos nos ajuda muito nisso. Com relação ao capital cultural, este você já vai organizar assim no portfólio para falar sobre conhecimentos de acordo com as classes. Né? Capital cultural é a ideia de que, na verdade, o Bourdieu cria, né, essa expressão quando ele está falando de escola, que a escola ela recebe os alunos e ela valida, na verdade, conhecimentos que eles já trazem e invalida alguns conhecimentos que eles já trazem. A tendência da escola é de valorizar um conhecimento que as pessoas com classe mais alta meio que já trazem. Né? Um grande exemplo disso, né, uma aula por exemplo, de Roma antiga, não é para quem já passou um tempo em Roma, né, e que já visitou todos aqueles museus, né, e todas aquelas imagens. Me parece que essa pessoa ela traz um capital que não é só dinheiro, ela traz também um conjunto de experiência, de conhecimento, né, que facilita a vida dela na escola. E o Bourdieu vai chamar isso de capital cultural. Então, por exemplo, no tema do cinema, cinema produz conhecimento. Se uma classe acessa, a outra não acessa, existe aí a criação de um capital cultural para aqueles que acessam. Olha como é que o conceito ele é muito bem-vindo, né? Nas nossas propostas deste ano, o capital cultural foi muito bem utilizado no tema do acesso ao conhecimento científico. Então, sempre que tem
acessos diferenciados, né? A questão do alimento também nós tratamos por capital cultural, né? As pessoas com mais dinheiro, elas têm acesso a informações, a serviços, né, que possibilitam ter um conhecimento relativo à forma de se alimentar. E, por fim, a violência simbólica do Bourdieu, que você vai usar sempre para os termos ligados à minoria. Toda minoria sofre uma violência estrutural. Pensa que violência simbólica é uma violência estrutural. Ela é fruto das estruturas sociais mesmo. Por isso que a gente só percebe isso no processo de socialização. É mais ou menos assim, né? A sociedade do jeito que impõe determinados papéis, determinados comportamentos, não é? E que os sujeitos, eles às vezes, mesmo sendo agredidos ou violentados ou desprestigiados ou numa posição de dominado, ele defende esse posicionamento, né? Então, quando todos estão, por exemplo, terminando um jantar, né, que só a mulher levanta para lavar as louças, e se ela não levantar, ela se sente culpada, nós temos aqui um processo de violência simbólica. Os papéis sociais determinaram que quem lava a louça é ela, né? E ela aceita esse papel e nem percebe. A violência simbólica ela é difícil porque a gente não percebe que está sendo violentado, né? Mas é uma violência porque é uma violência ligada aqui, não é psicológica, é uma violência ligada aos papéis exercidos, né? E a expectativa que se cria para que cada um faça alguma coisa. Estudante sofre violência simbólica, mulher sofre violência simbólica, ok? Negros sofrem violência simbólica e por aí vai. Está sempre para temas ligados à minoria. Bourdieu, minha primeira sugestão. Dos nossos 4 padrinhos, o Edgar Morin, para mim, nos salva muito. Principalmente com relação à crítica que ele faz ao currículo escolar, muito dentro de caixinhas, né? Sem conversar, sem que uma disciplina converse com a outra, mas também nos salve meio ambiente. Fiquem atentos, hein? Não trabalhamos um tema ligado a meio ambiente ainda. Nesse contexto, ganham relevância os estudos do sociólogo francês contemporâneo Edgar Morin, que desenvolve o conceito de pensamento sistêmico. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente retomar o que é esse pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico ele faz dentro de uma ideia de que estamos vivendo uma mudança de paradigma, saindo do pensamento cartesiano, né, muito baseado em quê? Em isto ou aquilo, em categorizações, não é? Que tanto facilitaram as ciências biológicas, por exemplo, não é? Pensa lá na botânica, né? O que determina se um determinado vegetal é uma briófita, né? Nota que essas categorizações elas são muito feitas em cima da ideia de ou não é, né? Esse pensamento cartesiano, então, ele é de alguma forma reducionista, embora, claro, né, nos ajude muito aí no desenvolvimento de diversas ciências. Quando a gente fala de ciências humanas, principalmente, o pensamento sistêmico ele é a ideia de que não é isto ou aquilo, mas na verdade um conjunto de coisas que estão interligadas, né? Sistêmico no sentido de uma interligação de diversas causas e diversas consequências. Então a gente precisa ir além de um pensamento linear que simplifica a realidade, sendo necessário considerar as mais diversas redes de relações de causa e efeito. Sob essa lógica, em vez de ser priorizado apenas o interesse econômico, deve-se observar, por meio de um olhar transdisciplinar, o impacto social, ambiental, geológico. Olha aí, largando um pensamento sistêmico, largando um pensamento cartesiano de causa e consequência, do tipo, preciso explorar determinado setor, então vou olhar este aspecto. Em vez de olhar só o aspecto econômico, eu preciso olhar esse conjunto de coisas aqui. Isso é pensamento sistêmico e isso tem tudo a ver com ações sustentáveis. É um parágrafo pronto para meio ambiente. Eu levaria para o meu portfólio.
Com relação ao currículo, também é um parágrafo pronto. Por isso que eu digo que o Bourdieu e o Morin me ajudam muito, porque eu tenho isso já pronto e com clareza de para que, em que abordagens, né, eu vou utilizar. A ideia de currículo para Edgar Morin, então, precisa ser um currículo que também não coloque essas matérias, essas disciplinas que a gente tem, de 50 em 50 minutos, cada uma em cada caixinha, e sem se conversar. Isso não vai produzir o tal pensamento sistêmico que ele diz, né? Porque o pensamento sistêmico precisa olhar a coisa em todas as suas faces, né? E as disciplinas fazem o que com a gente, né? Nos obrigam a ter um olhar para a matemática, depois um olhar para outra ciência, depois um olhar para outra ciência, né? Então, com este parágrafo, eu consigo criticar uma escola que especializa as disciplinas, obriga o menino a memorizar, mas que não entrega para ele algo que ele consiga levar para a vida social dele. A escola passa a ser uma dimensão da vida baseada em obstáculos que eu preciso passar. E pouco vem para a vida social porque essas demandas elas não estão sendo enxergadas na sua integralidade. Isso é muito legal, esse pensamento dele é muito bom e eu acho que cabe em quase todos os temas. Toda vez que você pensar, a escola não está trabalhando isso da forma como deveria, caberia lá no cinema. No ano passado eu usaria Bourdieu no segundo parágrafo, Capital Cultural, e usaria a educação para as artes, trazendo Edgar Morin para criticar a escola. Isso já dá o texto pronto praticamente. Meu terceiro é o Bauman. Eu não sei se eu vou ter tempo aqui para falar do Bauman, nossa aula ficaria gigantesca, mas eu só queria lembrar que quando eu falo de Bauman, eu preciso lembrar que é um sociólogo que está também enxergando este nosso tempo como um novo tempo, e há uma mudança de paradigma aí que o Bauman vai buscar lá nos modos de produção. Enquanto a sociedade de massa e os modos de produção fordista e taylorista nos imprimiam modos únicos de vida, pouca condição de escolha e a ideia de que as coisas só têm uma versão, isso tudo contribuiu filosoficamente para um homem que culturalmente vai revelar essa ideia de verdade única, de uma referência só. Para Bauman, né, depois da Segunda Guerra, os modos de produção começaram a buscar variar os seus produtos e oferecer aos sujeitos e ele usa essa metáfora, né, do menu, né, uma mesa cheia de opções, onde a única opção que você não tem é a de não optar. Né? Do resto você sempre escolhe, você opta. Quando você tem todos os sujeitos escolhendo, por isso que o conceito de Bauman está muito ligado a consumo, né? Quanto mais eu consumo a minha escolha, maior a minha individualidade, maior a minha sensação de que eu sou único no mundo. Quanto mais a sensação de eu sou único no mundo, mais eu consumo para manter isso, ou seja, as identidades são construídas pelo consumo, ok? E a individualidade é cada vez mais forte. Esses dois processos aqui vão produzir o que ele chama de liquidez, ou seja, uma sensação de que nada mais é único. Se eu penso de um jeito, você de outro, você de outro, você de outro, você de outro, acabaram as verdades absolutas, né? as versões únicas das coisas. Tá claro que eu estou sintetizando e simplificando aqui o pensamento, mas esses 3 parágrafos me ajudam muito. Quero criticar uma sociedade do consumo. Tá aqui, ó. Há uma crescente individualidade alimentada pela oferta de produtos à escolha do consumidor, e diante disso o indivíduo se vê imerso em uma agenda individual de consumo, marcando o sentido da vida que adquire produtos. É uma visão muito pessimista dele, mas que me mostra por que a sociedade é muito consumista hoje. Se eu quiser vir pela individualidade, para que temas que eu vou fazer isso, né? Para temas que falam sobre relações fragmentadas, relações descartáveis, relações sociais, eu estou falando aqui, tá? Nesse contexto ganha relevância o pensamento sociólogo, tal, segundo o qual há uma crescente individualidade alimentada pela oferta de produtos à escolha
do consumidor, legando ao sujeito um paradoxo, a liberdade de escolha e a superficial integração dos grupos sociais. Bem bacana, né? E a liquidez, né, quando a gente vai falar de modelos familiares, vocês fizeram esse tema num simulado, né? Os modelos familiares, ainda não fizemos corpo, mas corpo já até caiu numa PPL, ficaria assim, né? Há uma crescente individualidade alimentada pela oferta de produtos à escolha do consumidor, que provocou instabilidades nas instituições e valores fundantes da sociedade. Como assim? Aquela ideia de que as vozes eram únicas, por exemplo, né? E agora não, agora isso provocou uma instabilidade, né, nessas instituições. Elas não são as únicas que falam. Exatamente por quê? Porque diversas outras vozes foram incorporadas, né, produzindo aí essas instabilidades. Muito legal usar este parágrafo aqui, por exemplo, né, a metáfora da liquidez, né, para falar dessa sociedade, né, em constante mutação e efemeridade, e gosto desse conceito, porque esse conceito, por exemplo, explica por que eu deixo de acreditar na fala de um ministro. Né? Porque o ministro deixou de ser... O ministro é um item de consumo. Eu escolho o que consumir. A voz dele é um item de consumo. Né? Se eu tenho várias outras vozes, eu escolho. Né? E aí a moral, entre aspas, só para a gente compreender, né, daquilo que uma autoridade fala, às vezes é até menor do que a que um blogueiro fala, porque está tudo ligado a consumo. Eu consumo, eu escolho. Essa é a ideia da liquidez. Né? A ideia, então, de que eu não tenho mais coisas fixas. Informação é líquida, amor é líquido, medo é líquido, tudo é líquido hoje na visão do Bauman, e isso é maravilhoso, dentro da teoria dele. E meu último padrinho, a gente traz aqui o sul-coreano, né, o Byung-Chul Han, né, e ele vai trazer, né, o conceito de violência neuronal. Este eu já uso para quê? Eu uso para falar dessa autocobrança, discurso de resiliência. Talvez no Enem não seja tão possível utilizar pelos temas que o Enem cobra, né, mas a gente nunca sabe o que vem neste ano. Mas temas mais ligados a comportamentos, de repente, né, talvez isso explique, né, essa autocobrança, explique por que as pessoas hoje têm esse comportamento depressivo, essa sensação de não estar dando conta das coisas, todos os sofrimentos, males, né, contemporâneos, eu acho que podem ser explicados por essa autocobrança produtiva, né, e que para o Churran é nada mais do que uma forma de controle das pessoas. Perfeito? Estes são os nossos 4 padrinhos, né? Na próxima parte da aula, estou voltando, né? Na nossa próxima parte da aula, nós vamos fazer outros conceitos, ok? Nós vamos prosseguir agora com outros conceitos que nos ajudam muito. Eu vou tentar passar rápido pelo nosso tema, né? Mas só lembrando que você vai tentar gravar as coisas por abordagem e não por tema, ok? Quero criticar a sociedade, a sociedade produtiva que produz um sujeito, que leva o sujeito a ter um comportamento, um esgotamento em busca de uma coisa, de uma produtividade aí que está sendo cobrada. É o Churran, né? Independente do tema, né? Vamos lá. Eu queria chamar aqui 2 que a gente usou muito neste ano, né? Que um é o Charles Rosenberg para a saúde, né? Quando ele diz que as doenças elas também são culturais, ou seja, né, elas também têm uma dimensão cultural, porque ela tem a ver com modos de vida, com escolhas, com política, com cultura. Para nós é um achado para qualquer tema ligado a doenças, né? Ou a comportamentos que levam a doenças. O Amitai Etzioni é uma novidade para este ano, eu não usava no ano passado, mas quando eu li que ele traz a questão, né, de que as organizações também são fruto, né, dos contextos
né, eu não tive dúvida de trazê-lo, porque me parece que tem a mesma lógica ali do Rosenberg, né? Ou seja, eu não vou, lá no Charles Rosenberg, eu não vou ficar falando da doença, eu vou falar dos contextos que levam a essa doença. E aqui no Amitai Etzioni, eu vou falar dos contextos que levam o Estado a agir de determinada forma, não investindo em tal segmento, excluindo determinado segmento, não conseguindo cumprir lá a Constituição, enfim, para mim é uma ideia assim que eu levaria para o Enem. Eu acho que cabem em muitos temas. Minha terceira dica aqui, claro que o Durkheim pode sempre ser usado, né? Porque ele fala de comportamento coletivo, né? E o conceito dele de fato social, muitos de vocês usam, eu acho um pouquinho desgastado já em redação, né? Mas claro que talvez eu levaria assim como carta na manga, ok? Minha próxima dica fica para o Foucault, né? Foucault é difícil usar em redação de Enem, tá? Pelos temas mesmo que aparecem. Mas se cair alguma coisa ligada ao trabalho, né? Ao poder público, à força que o Estado exerce sobre nós, Foucault vai falar de poder, né? E a noção dele de biopoder é a noção de que existem diversos recursos, utiliza diversos instrumentos que vão é, disciplinar o meu corpo, né? Meu corpo é subjugado a um conjunto a técnicas de controle, de disciplina, né? E exemplos para isso, hierarquias, sanções, né? Ou seja, né, o fato de termos, né, um chefe que manda na gente é para fazer o meu corpo agir de determinada forma que interessa a determinadas pessoas, né? Ou seja, aqui fica muito legal para trabalhar a questão da saúde mental também hoje. Eu acho que está muito ligado a isso, ok? Uma outra sugestão que vimos neste ano está no Deleuze, né? Deleuze a gente vai usar para tecnologia. Né? Os temas ligados à tecnologia é muito legal porque ele vai dizer que hoje as tecnologias entraram no chamado capitalismo cognitivo, ou seja, né, exigem-se competências ligadas ao gerir e processar informações computadorizadas, né? Servidão maquínica, olha que expressão maravilhosa, né? Eu usaria para temas ligados a como que a tecnologia tem exigido hoje muito mais do trabalhador, né? É uma nova forma de exploração e o Deleuze mostra isso muito bem nesses conceitos dele. Também queria trazer o Pierre Levy, né, que é muito defendido pela professora Josemara, né, e eu roubei, né, mas tem aí a ideia de inteligência coletiva, né, do Pierre Levy, né, autor de Cybercultura, que é um livro dele, quando ele afirma que a aprendizagem será em cadeia e universal. Eu penso que ele está trazendo uma possibilidade de impacto positivo, dá para você usar o Pierre Levy e depois contrapor, né? Porque ele propõe essa construção coletiva do conhecimento, né? A partir das novas tecnologias. Agora, isso é positivo e isso é negativo, né? Uma outra referência que eu queria trazer é o Darcy Ribeiro para temas ligados à cultura. Não vimos cultura ainda, tá bom? Então eu estou deixando no material, mas nós falaremos muito ainda do Darcy Ribeiro, tá bom? Sobretudo num parágrafo que eu resgato a história brasileira. Né? Darcy Ribeiro foi o fundador um mentor, né, do Museu do Índio, né, no Brasil. Então ele é um antropólogo maravilhoso aí, né? O Freire também ligado à educação, né? Claro, nós vamos trabalhar com o conceito, a metáfora dele de educação bancária, né? Educação bancária é a ideia de que o professor deposita no aluno conhecimento, sem levar em consideração aquilo que o menino traz, sem levar em consideração a vida social dele. Está muito próximo do Edgar Morin, né? Os meninos me perguntam sempre, eu uso Freire ou eu uso Morin? Em linhas gerais, eu gosto de fazer assim, se eu vou criticar conteúdo, eu uso Freire, né? Se eu vou criticar metodologia, método,
ou seja, como se ensina, eu critico essa verticalidade professor e aluno, que só torna o aluno mais passivo e nem socialmente ele consegue, né, entender sua condição social, porque fica lá o professor apenas passando conteúdo. Eu criticaria, eu usaria o Paulo Freire, usaria o Morin se eu fosse criticar currículo, o que se ensina. Mas os dois são muito bem-vindos a redações ligadas a abordagens ligadas à educação, ok? Eu queria trazer um conceito aqui do Freud, de mal-estar, né, que também acho que tem a mesma finalidade dentro do texto, do conceito de banalidade do mal, né, da Hannah Arendt. São muito similares, né, são conceitos muito amplos, é um pouquinho perigoso trazer, mas às vezes no terceiro parágrafo, quando o segundo já foi um pouco mais específico, conseguiu ser, talvez valha a pena, tá? Eu queria deixar aí no repertório, tá? Mas vocês vão fazendo as escolhas. Eu trouxe essa né, frase, tempo é dinheiro, que é atribuída a muita gente, mas entre eles o Benjamin Franklin, caso precisem de uma crítica aí à visão exacerbada no dinheiro, né, eu acho que pode ser útil também para muitos temas, inclusive, né? Bom, dessa forma nós fechamos as minhas sugestões de primeiro semestre, né? Lá no meio do segundo semestre eu vou trazer a segunda parte disso, por isso que é importante fazer o uso, tentar memorizar, selecionar primeiramente, né, o que você quer, o que você não quer. Num segundo momento, buscar memorizar. À medida que você vai usando na redação, imagina, você primeiro lê, depois você escreve lá no rascunho, depois você escreve na folha oficial, depois você vai lá na plataforma, né, verificar sua nota, reler o seu texto. Esse texto pode ir para o portfólio, você vai gravando esses conceitos, tá bom? Essas são as dicas aí de Joelson, né, para esse fim de semestre, e legal que esse material também mostra pra gente que a gente viu muita coisa, mas também aponta possibilidades aí para um trabalho no segundo semestre muito mais voltado para a prova, para o que eu preciso memorizar. Um forte abraço, galera!